A reprodução é uma função característica dos seres vivos, que permite o surgimento de novos indivíduos, com recurso à divisão celular. Esta função é necessária para a continuidade da espécie, mas não para a sobrevivência de um indivíduo. Todos os organismos têm a capacidade de se reproduzirem, mas nem todos o fazem da mesma forma. Os métodos de reprodução podem ser divididos em dois grandes grupos: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na aula de hoje, vamos abordar a reprodução assexuada e as limitações biológicas para a sua exploração. A reprodução assexuada acontece quando um ser vivo dá origem a outro sem que seja necessário ocorrer a fecundação, ou seja, não há fusão de gâmetas. Para este tipo de reprodução, os indivíduos resultantes são geneticamente iguais ao progenitor e podem ser considerados clones. Por esta razão, não vai contribuir para a variabilidade genética das populações, mas vai assegurar o seu crescimento acelerado e a colonização de ambientes favoráveis. Apesar de ser mais comum em seres unicelulares, pode também ocorrer em alguns organismos pluricelulares, como em alguns animais e plantas. Existem diversos métodos de reprodução assexuada. Os mais conhecidos são a bipartição, a divisão múltipla, a fragmentação, a gemulação, a partenogênese, a esporulação e a multiplicação vegetativa. A bipartição, também conhecida como cisciparidade, divisão simples ou divisão binária, é um tipo de reprodução assexuada, na qual uma célula se vai dividir em duas iguais, que vão crescer e ficar do mesmo tamanho que a célula-mãe. É o tipo de reprodução mais comum entre os seres unicelulares procariontes. Mas este tipo de reprodução pode também ser utilizado por seres unicelulares eucariontes. Para a divisão múltipla ou pluripartição, o núcleo da célula progenitora vai dividir-se em vários novos núcleos. Cada um destes vai rodear-se por uma pequena quantidade de citoplasma e de uma membrana, e estas são libertadas quando a membrana da célula-mãe rompe, como por exemplo alguns fungos e amibas. A fragmentação é um tipo de reprodução onde são produzidos novos indivíduos através da regeneração dos fragmentos de um indivíduo progenitor. Este tipo de reprodução é observado em algumas espécies de algas, animais pouco diferenciados como as planárias e algumas estrelas do mar. A gemulação ou gemiparidade ocorre quando na superfície das células ou dos seres vivos se formam gomos ou gemas. Quando estes se separam, originam novos indivíduos de menores dimensões. Este método de reprodução é muito utilizado em leveduras, hidras e plantas superiores. A partenogênese corresponde ao desenvolvimento de um indivíduo a partir de um oócito não fecundado. Há apenas a participação do gâmeta feminino. O material genético funde-se com uma cópia idêntica, que também está presente na célula de um animal, através de estímulos externos. Este tipo de reprodução é muito utilizada por abelhas, dáfnias, alguns peixes anfíbios e répteis. A esporulação corresponde à produção de células especiais, os esporos, que vão dar origem a novos seres. Os esporos são produzidos em grandes quantidades, em órgãos especializados, os esporângios, onde os esporos são produzidos por mitose. Estes têm um revestimento muito espesso e por isso são muito resistentes e capazes de sobreviver em condições desfavoráveis, como por exemplo algumas algas e alguns fungos. Por último, temos a multiplicação vegetativa. Este é um método de reprodução que ocorre essencialmente em plantas superiores, a partir de estruturas na planta, que são capazes de gerar um novo indivíduo completo. Por isso, é um processo muito parecido com a fragmentação. A multiplicação vegetativa pode ser natural, em que formam novas plantas a partir de uma planta-mãe, como por exemplo folhas, estolhos, rizomas, tubérculos e bulbos, ou artificial, como os métodos de estaca, mergulhia e enxertia. No caso das folhas, pequenas plântulas são criadas na extremidade de uma folha, quando caem no solo criam raízes e vão dar origem a uma nova planta. Algumas plantas produzem caules aéreos horizontais, os estolhos, que derivam do caule principal e originam novas plantas que são alimentadas pela planta principal. Assim que os estolhos produzem raízes e folhas, a planta principal seca e tornam-se plantas independentes, como por exemplo os morangueiros. Os bulbos são caules subterrâneos, que têm um gomo terminal, rodeado por folhas carnudas ricas em nutrientes. Assim que as condições são favoráveis, surgem novos bulbos, que podem originar novas plantas, como por exemplo
as cebolas. Os tubérculos são caules subterrâneos volumosos e ricos em substâncias de reserva. Estes apresentam gomos com capacidade germinativa e por isso podem originar novas plantas, como por exemplo as batatas. Algumas plantas têm longos caules subterrâneos, os rizomas, que têm substâncias de reserva que permitem à planta sobreviver em condições desfavoráveis, mesmo que a parte aérea morra. O ser humano utiliza maioritariamente métodos artificiais para a agricultura, com o intuito de aumentar e melhorar a produção de algumas variedades de frutos e vegetais. Entre alguns métodos utilizados estão a estacaria, a mergulhia e a enxertia. Na enxertia são introduzidos fragmentos da planta no solo, as estacas, e a partir destes surgem raízes e gomos que vão dar origem a uma nova planta, como por exemplo as rosas e videiras. A mergulhia consiste em dobrar um ramo e enterrá-lo no solo. Esta parte vai criar raízes e produzir uma planta independente. A alporquia é semelhante à mergulhia, mas é utilizada quando é impossível dobrar um ramo até ao solo. Neste caso, o ramo é envolvido em plástico, com terra, e espera-se que este ganhe raízes. A enxertia é feita com a união dos cortes de duas partes de plantas diferentes da mesma espécie, caules ou gomos, em que a parte superior dará frutos e a parte inferior dará raízes. Este método de multiplicação vegetativa artificial tem como principal objetivo melhorar a qualidade e a quantidade de produção. A parte da planta que recebe o enxerto chama-se cavalo ou porta-enxerto e a parte da planta dadora chama-se garfo ou enxerto. Existem diversos métodos de enxertia, como por exemplo o garfo, o encosto e a borbulha. Como podes observar, a reprodução assexuada é muito utilizada para a produção vegetal. É verdade que este tipo de reprodução tem as suas vantagens económicas, pois permite fazer uma seleção mais rigorosa das características pretendidas de uma determinada planta e depois produzi-las em grandes quantidades e mais depressa, mantendo nos descendentes as características selecionadas. No entanto, este processo tem as suas desvantagens. Como todos os indivíduos produzidos são clones dos progenitores, excepto em caso de mutação, não existe variabilidade genética e pode ocorrer uma perda significativa de biodiversidade. Se surgirem condições ambientais desfavoráveis às características existentes, pode levar ao desaparecimento ou extinção de uma espécie.